Comunidade de Melo Viana. Hoje nós estamos acompanhando aqui a dura realidade que a comunidade está vivendo sem o transporte escolar. Nós vamos falar com alguns alunos, entrevistados aqui, já tem 3 dias sem o transporte escolar. Nós já entrevistamos a secretária, já conversamos com parte da empresa e ouvimos os lados, mas a solução até agora não chegou. Nós vamos saber na ponta quem está sendo prejudicado, que são os alunos que estão sem aula até hoje. E por aí vai, como sempre, o lado mais fraco, que é o cidadão que paga toda essa conta e que vai ficar aguardando uma decisão jurídica ou não da prefeitura para resolver e solucionar esse problema chamado transporte escolar. Agora eu estou falando com a Stephanie, né? Chayene, eu confundo o nome dela, mas Chayene, outra também estudante. Situação delicada, hein? Demais a conta, porque nós alunos que moramos longe, nos bairros, principalmente no Andiroba, Coqueirais, Araújo, daqui da região do Melo Viana, está sendo muito prejudicado. Eu moro aqui no Bandeirantes, são 40 minutos a pé para mim vir para a escola. O que acontece? Até o horário de chegar, o limite da gente chegar no portão é 7h10. Não dá tempo da gente chegar às 7h10. Que a gente que saiu às 6h40, não dá para chegar com 20 minutos aqui. Entende? Então, apesar disso, a gente bate a cara no portão da escola, ninguém faz nada, porque o povo não está nem aí. E quem fica prejudicado é nós, que estamos no 2º ano do ensino médio, e o ano que vem a gente vai formar. Tem gente esse ano no 3º ano do ensino médio também, que já vai formar, e segundo a escola, estão passando recuperação e que não vão repetir. Uma certa aluna ligou aqui na secretaria da nossa escola e simplesmente a atendente disse que não pode fazer nada, não liga, não se importa, não está nem aí para o futuro dela. Então, assim, é um caso muito delicado. Parece que a educação não é coisa levada a sério e no Brasil é essa triste realidade. Os alunos têm 3 dias sem transporte escolar, a prefeitura tem uma guerra com a empresa e nesse quem paga esse pato todo, como sempre, é o cidadão que paga essa alta carga tributária. Esmeraldas FM sempre conectada a você. Transporte escolar. Nós agora estamos na escola Eurica Alves Moreira, já fomos na escola Sadia Alves Vieira, também aqui no bairro Novo Retiro. Situação delicada, as mães estão aqui, estão reclamando, os alunos, tem alunos com situação de necessidade especial, andando a pé para vir para a escola. Dificuldade tremenda que a sociedade tem vivido. Vou falar com algumas mães aqui, Cleusa, situação que está esse transporte escolar, hein? Está terrível, porque eles tiraram o escolar e disse que está em tempo indeterminado. Está fazendo, como fala, gente? A licitação e deixou a licitação para o meio do ano. Se tinha que licitação, tinha que feito antes, para os meninos começarem a estudar. Agora ouvi falar que vai parar a escola, vai começar só em setembro. O que é isso? E o pingo de aluno que está vindo para a escola? Eles vão repor as aulas? Ou nossos filhos vão ficar prejudicados? Meu filho tem 2 semanas que não vai na escola. O meu filho estuda lá no Caio Martins. Não tem transporte lá, também cortou de lá, cortou daqui. Tem muitos alunos que não estão indo na escola. Gente, as salas de aula estão vazias. Os professores estão vindo fazendo o trabalho deles, mas não tem aluno. E depois? O que será dos nossos filhos? Eu vou falar com mais uma mãe aqui, para vocês entenderem um pouco do panorama da situação triste que está vivendo os esmeraldenses, principalmente os jovens que querem estudar. Como é que é o nome da senhora? Maria Pereira. Faça favor aqui, dona Maria. Que situação delicada a situação escolar, hein? Muito delicada. Os jovens, os adolescentes, né? Tá todo mundo parado, ninguém consegue. Porque as pessoas moram longe, como que eles vão vir? Vão chegar cansados, eles não vão conseguir, né? Eles não vão conseguir desenvolver. Então, a gente precisa mesmo de uma resposta urgente. São os moradores aqui de Novo Retiro. Nós vamos tentar falar com a Secretaria de Educação para ver um prazo, o que está sendo feito, qual o caminho vai ser tomado. O que não pode é ficar sem um transporte escolar. Estamos com o secretário de Planejamento e Gestão do município, também o diretor de compras, o secretário Túlio Costa e o diretor de compras, o senhor Rodrigues Durães. Nós gravamos nos bairros, tanto Novo Retiro quanto Melo Viana, a situação do transporte escolar. Secretário, a prefeitura tem uma posição sobre o transporte escolar? Como está o andamento? O que já foi se posicionado? O que já foi feito? Foi feita a rescisão do contrato. Ela foi publicada na terça-feira, ontem,
cumpriu-se o prazo necessário para que a gente fizesse a convocação dos segundos colocados. A convocação foi feita, eles vieram aqui hoje, se reuniram às 9 horas da manhã, lá no Departamento de Compras, e, a partir daí, foi feita a proposição para que eles pudessem analisar o interesse deles ou não de assinar o contrato, assumindo como segundos colocados as 10 rotas que a Copertur deixou disponíveis. Eles quiseram fazer algum tipo de negociação com a Prefeitura para que condicionasse essa assinatura do contrato com o transporte escolar. Para que fique claro, é o seguinte: uma vez assinado o contrato, o segundo colocado, ele necessariamente tem que assumir as condições do contrato. Ele vai executar de acordo com as condições do contrato. Isso é uma questão legal. Isso não é uma exigência só da Prefeitura, é uma exigência legal. Então, vamos deixar claro para quem está nos assistindo e para as mães que estão na outra ponta querendo informação. Se a cooperativa não tivesse assinado o contrato, tivesse feito a desistência, os valores seriam do que o preço que a segunda colocada colocou. Como houve a assinatura do contrato pela primeira colocada, a segunda tem que cumprir o mesmo contrato da primeira. Com as mesmas condições, não é só o mesmo valor. O contrato tem exigências de ordem operacional e ordem técnica também, e de obrigações. Então, tem de ser dessa forma. Uma vez que foi assinado, tem que cumprir o que está no primeiro contrato assinado. Tá certo? Caso, igual você explicou corretamente, caso a empresa tivesse sido desclassificada antes da assinatura do contrato, conforme prevê a Lei 8666, haveria a convocação dos segundos colocados, mas aí sim nas condições comerciais que eles apresentaram nas propostas deles. Uma vez que foi assinado o contrato, a gente não tem como admitir a proposta deles com valores diferentes e condições diferentes em relação ao contrato. Não tem jeito. Então, os segundos colocados, eles, formalmente, o licitante ele apresenta para eles a condição de eles aderirem ou não ao contrato. Uma vez que eles venham a aderir, eles têm de cumprir o contrato na sua integridade. Não tem como a gente fazer nada. Isso é lei. E nós temos que seguir a lei. Então, nós cumprimos o prazo regulamentar, convocamos, e eles, para que seja claro, para que fique claro, nós explicamos, com todas as ligações que nós recebemos muitos telefonemas, a própria Prefeitura, a Procuradoria, o Rodrigo Durães, que está aqui ao meu lado, que é o diretor de compras, vastamente a gente explicou para eles essas condições. Só que eu não sei exatamente o que eles estão querendo. Eles estão dizendo o seguinte, que as condições que estão no contrato são inexequíveis. Em outras palavras, o valor está baixo para eles. Eles, como diz assim, eles vão pagar para trabalhar, eles não vão ter lucro. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Se eles não assinarem o contrato, não tem como a gente fazer nada. Se eles assinarem o contrato e quiserem rever as condições, também não tem como. O contrato ele reza, no caso do reequilíbrio financeiro, depois de um determinado tempo, para sentar com a Prefeitura e mostrar em planilhas de custos o que realmente houve de aumento em relação ao início do contrato, e aí sim haver um estudo para que possa ser feito o reequilíbrio financeiro e orçamento do contrato. Basicamente é isso. Agora, eles estão querendo que a gente mude as condições sem eles assinarem o contrato. Não tem condição, a lei não permite, nós não podemos fazer isso. Nós estamos doidos para que a situação se resolva, nós estamos intensificando as nossas ações para que a gente consiga fazer com que eles venham a aderir. Agora, caso eles não queiram aderir, é um direito deles. O que não pode é a gente ficar protelando. Agora houve a protelação. Antes não, antes nós cumprimos os prazos regimentais. Entramos com pedido de rescisão da Copertur na segunda, a decisão foi publicada na terça, da terça tem 24 horas para poder convocar os segundos colocados. Nós estamos cumprindo isso. Agora, eles vieram aqui e nós abrimos uma concessão para eles, porque caso eles falassem assim, não, a gente não vai assinar, a gente já chamaria o terceiro colocado. É assim que prevê, é assim que é a lei de licitações. E é assim que a gente está fazendo. Essa abertura foi de mais 24 horas para uma nova tentativa? Sim. Em comum acordo, estavam lá representantes da Secretaria de Educação, representantes das empresas, e o representante, que é o Rodrigo, né, representante do Departamento de Compras, eles estavam lá e, em comum acordo, eles fizeram isso. Houve uma ata, a ata foi assinada e eles entraram nesse acordo. Então, tudo na Prefeitura tem que ser oficial.
essa ata oficializa esse acordo que houve. Aí a lei permite. Então, foi isso que aconteceu. Nós estamos na iminência de recebê-los amanhã para que eles venham a se posicionar. Ou eles falam, não, nós vamos aderir do jeito que está. Ah, então tudo bem. Tem que ser do jeito que está, porque a lei exige que seja dessa forma. Ah, não, nós não queremos. Então, tá, nós vamos abrir o normalmente chamado, vamos convocar o terceiro colocado e vamos fazer o processo. É assim, a lei é assim. Dependesse da gente, já estaria rodando. Só que a gente não pode fazer o que está fora da lei. Nós vamos perguntar ao diretor de compras, o senhor Rodrigo Durães, aqui, uma pergunta que todas as mães e todo cidadão quer que tenha a resposta, né? Por que não foi feito esse processo licitatório anteriormente, sabendo que poderia ter esses percalços de uma empresa não assumir, de uma empresa não ter condições de colocar ônibus, de problema contratual? Por que não aconteceu esse processo antes? Olha, essa informação, quem poderia dar mais precisamente é a Secretaria de Educação, né, mas o que foi informado para a gente lá, né, do pedido de licitação chegar, não me recordo direito, mas parece que em junho, para poder fazer a licitação até agosto, é que nessa transição de mandatos, eles tinham uma, como que eu posso dizer, tinha uma, a palavra fugiu aqui agora, uma suspeita de que as rotas estavam superfaturadas, né, que eles estavam pagando uma quilometragem excessiva com relação ao quilômetro efetivamente rodado. Então, era necessário fazer essa adequação das rotas para verificar qual que era realmente o quilômetro rodado. Aí me informaram que tiveram problemas, que tiveram, parece que greves ou, como é que chama, paralisações, e isso dificultou a verificação de qual foi a quilometragem real rodada. Então, eles conseguiram aferir realmente qual a quilometragem que os veículos rodariam por volta de junho. Então, foi por esse motivo que o pedido chegou nessa data, né? Foi casos imprevisíveis aí que a Prefeitura precisava corrigir para evitar futuros problemas com relação às rotas, porque a Prefeitura estava pagando quilômetros a mais do que os ônibus realmente estavam rodando. E também outra questão que foi levantada, os prazos do contrato. Tinha 2 prazos dentro do mesmo contrato, né? O que foi utilizado pela empresa, se está lá o prazo, ela utilizou, né? Então, ela segurou o máximo que podia, também gerando mais transtorno, né? Sim. E esse prazo realmente não foi verificado antes, foi repassado para o setor de compras? Como procedeu isso? Para que todo mundo entenda, porque essas questões foram levantadas pelas comunidades e também por pessoas que estão acompanhando essa situação, né? Infelizmente, eles colocaram 2 prazos, mas a licitação ela foi pensada para acontecer nessa parte de assinatura do contrato de 2 formas, né? Um prazo para assinatura do contrato e a outra, a documentação, seria um prazo para poder apresentar após a assinatura. E acabou que essa situação gerou uma situação de dupla interpretação. E como teve dupla interpretação para evitar prejuízo ou alegações de prejuízo à empresa aderente, a Prefeitura achou melhor estar revendo esse entendimento para poder evitar qualquer tipo de discussões. Está aí, falamos com o secretário de Planejamento e Gestão, o senhor Túlio Costa, e com o diretor de compras, Rodrigo Durães, para lembrar para todos os ouvintes da Esmeraldas FM, Esmeraldas tem vários problemas com prisão de 2 ex-prefeitos, a Operação Ptolomeu, que foi foco o transporte escolar. Continuam presos, e aí a situação do município vem tentando resolver o transporte escolar, e essa posição oficial na data de hoje. Nós vamos acompanhar amanhã também essa outra reunião com a outra tentativa de fechar um acordo e por aí dar sequência, até se não, né, secretário, também ser feita uma nova licitação de emergência, né? Está previsto, exatamente, bem lembrado. Caso não haja adesão e se esgotem os classificados em relação a esse certame, necessariamente nós temos que abrir uma licitação, a modalidade de dispensa emergencial, e, em paralelo, nós temos que abrir uma licitação tradicional. Essa licitação tradicional ela tem que correr em paralelo com a emergencial. A emergencial a gente consegue fazê-la num prazo menor, e aí vai haver todo o processo de novo, vão apresentar empresas de fora, vão apresentar empresas daqui para tentar fazer a operação. Então, nós temos conversado
de maneira extraoficial com os próprios representantes das empresas nesse sentido. Os representantes das empresas, os motoristas, eles têm alunos nas escolas. Eles estão sensíveis a isso. Agora, a gente precisa mostrar para eles que não adianta a gente só estar sensível. A gente precisa ter uma ação que seja pertinente, que, principalmente, ela seja coerente com relação à necessidade do município. Tá? Mais uma vez, não dá para a gente fazer reequilíbrio financeiro em cima de um contrato que não existe. Não foi assinado, não existe nada entre nós e essas empresas, a não ser uma rota com Francisco Bibiano Júnior. Só isso. Então, fora isso, a gente não tem. Tá? Então, nós vamos fazer o trabalho, a gente vai continuar fazendo dessa forma. Caso haja uma desistência em relação ou à oferta de todas as rotas nesse contrato, ou de alguma delas que seja, se uma rota ficar sem ser aderida, no caso, sem haver essa adesão, necessariamente nós vamos estabelecer para aquela rota uma licitação específica para poder cobrir. É assim que a lei permite. É isso aí. Fechando essa matéria sobre o transporte escolar, nós vamos amanhã voltar acompanhando pelas transmissões também ao vivo pela Esmeraldas FM. Acompanhe nossa programação, fique ligado, Esmeraldas FM sempre conectada a você.